se compadece das nossas vidas, o Senhor tem misericórdia de nós, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor deu a sua vida por nós, e nós estamos aqui, Senhor, reunidos, te buscando e querendo mais de ti, por causa da tua graça. Abençoa-nos nesse estudo de hoje, o último estudo dessa campanha, e pedimos, Deus, que o Senhor esteja nos moldando, nos lapidando, nos ensinando a viver o Espírito Santo hoje, assim como os apóstolos viveram na época desse livro de Atos. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos e entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para vocês, quem quiser, né? Isso não é obrigatório, é só para quem quiser. Mas como hoje é o último dia da devocional do Atos, eu queria que você pensasse aí em alguma coisa para falar no final dessa devocional, algo que você aprendeu sobre o Espírito Santo durante toda essa jornada de estudo do livro de Atos. Uma coisa só, não vai falar tudo, né? Porque senão a gente vai até amanhã, né? Então, assim, escolhe uma coisinha que você aprendeu nessa devocional de Atos sobre o Espírito Santo e você vai compartilhar no final para eu poder ver se o que foi de benefício para a gente em relação ao estudo desse livro, tá bom? Se você quiser também, pessoal, se você não quiser também, fica à vontade, é só uma sugestão, ok? Vamos lá. A gente está aqui na vida de Paulo, né, do capítulo 13 em diante. O Lucas, né, o escritor desse livro de Atos, ele foca mais na vida de Paulo, e a gente vê aqui na vida de Paulo essa perseguição que ele teve ao chegar em Jerusalém, e dentro dessa perseguição, ele já poderia estar morto há muito tempo, mas ele, guiado pelo Espírito Santo, vai vai desviando dessas ciladas do inimigo que querem matar ele, para gerar mais oportunidade para ele pregar o evangelho. Então, assim, todo lugar que ele ia, ele pregava o evangelho, e ele pregava o evangelho através do quê, né, pessoal? Isso é muito importante a gente pensar. Através do testemunho de vida dele, o testemunho de conversão dele, né? E aí, por isso que eu digo para vocês, né, pessoal, acho que alguns já fizeram isso para mim, mas assim, eu gostaria muito de ter, não para mim, eu não quero isso para mim, só para mim, mas assim, que você soubesse redigir a sua conversão, a maneira como você tem conhecido ao Senhor Jesus, como que você vivia sem Jesus, como foi seu encontro, o seu conhecimento sobre Jesus, e o que Jesus tem sido para você hoje. Né? Por quê? Porque esse testemunho, você viu Paulo falando daquela luz que veio no caminho para Damasco, você vê Paulo falando sobre isso várias vezes. O que isso significa? Significa que, para nós também, esse testemunho organizado, esse testemunho redigido, esse testemunho claro, pode ser um instrumento poderoso de evangelização e conversão de pessoas para o Senhor Jesus. Pessoal, quantos jovens, adolescentes já não se converteram com o meu testemunho? E é o mesmo. Eu também não dá para inventar, né? Cada hora eu vou falar um testemunho diferente, não dá, né? É um só. Mas quantas vezes eu falei o mesmo testemunho e pessoas se converteram através do meu testemunho, né? Então, assim, eu penso que cada um de vocês precisa redigir o seu testemunho e cada vez melhorar ele para deixar ele mais claro, mais simples, mais direto, uma mensagem clara do Evangelho, de Jesus, da conversão, do que Jesus fez na sua vida. E aí você vai ter isso como um instrumento na sua mão. Em qualquer lugar que você for, se alguém perguntar como que você conheceu Deus,
aí você poder contar a história do testemunho da sua vida, né? Ah, pastor, mas eu sei como que foi. Ah, um dia que aparecer alguém, eu falo. E eu penso, né, pessoal, às vezes, por a gente não falar muito, quando a gente tem que falar, a coisa não sai do jeito que a gente gostaria. Por isso que eu falo, é interessante a gente escrever a nossa pregação, nosso testemunho, passar por uma peneira, por exemplo. Se você quiser, eu faço isso para você com o maior prazer. Escreve o seu testemunho, me passa, eu vou corrigir, eu vou falar assim, olha, você podia falar mais disso, mais disso, mais menos disso. Coloca um versículo aqui, coloca um versículo ali, e aí deixar o seu testemunho limpo, né? Eu posso até mandar o meu para vocês. Eu vou mandar na devocional para vocês o meu, que eu já escrevi várias vezes. E aí, cada vez que eu escrevo, eu guardo e eu fico vendo como que eu posso melhorar esse testemunho, né? Eu vou procurar no meu computador, depois eu mando para vocês, tá? Mas vamos lá. Paulo, por onde ele ia, ele testemunhava, e aí ele não está fugindo dos judeus, mas de uma certa maneira ele está se livrando das garras maléficas e demoníacas que os judeus ortodoxos queriam matar ele, né? Então ele foi para ele estava debaixo de um juiz, aí o juiz passou para outro juiz, aí esse juiz foi embora, veio um outro, e aí ele está aqui, falou com o rei Agripa, e agora ele fez um apelo, ele falou assim, agora, Paulo falou assim, apelo a César. E aí o último juiz falou assim, então já que você apelou para César você irá. E aí Paulo é enviado para Roma. Paulo está no caminho de Roma, mas não significa que ele está no caminho de Roma, que ele chegou em Roma em 2 dias. Ele levou quase um ano para chegar em Roma, né? Vamos ver como que desenrola essa história, né? Então ele saiu ali de onde ele estava e estava a caminho de Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns presos foram entregues ao centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando com Aristarco, um macedônico de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália. Ele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, tivemos dificuldade para chegar em Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmoa. Costeamos a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. E aqui a gente vê uma das ações do Espírito Santo, que é o Espírito Santo falando para Paulo das coisas que aconteceriam no navio onde ele estava, com as pessoas com quem ele estava, né? E aí ele diz o seguinte, Paulo advertiu as pessoas dizendo assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. E aí eu vejo o que, né, pessoal? Paulo, ele está sendo aqui um profeta revelador, né? Ele está revelando algo que aconteceria amanhã. E eu acho engraçado, né, pessoal, porque eu não sei se você já teve a experiência de alguém olhar para você e falar assim, olha, e dar uma certa previsão do futuro, um plano de Deus na sua vida para o amanhã, né? Então, alguém chega para você e fala assim, você vai ser missionário no Japão, né? E você vai ser instrumento de Deus para converter muitas pessoas no Japão. Aí, beleza. Aí você recebe o negócio dele, estou falando até, é um testemunho pessoal, né? Um missionário de Samoa, da Jocum, falou isso para mim em 1997, né?
E ele falou, poxa, mas não tô vendo nada de Japão em mim, eu não fui pro Japão, eu fui na minha lua de mel, né? Passei 15 dias lá, mas eu não tô no Japão, não tô fazendo nada para os japoneses, né? E às vezes a gente pensa assim, né? Poxa vida, como que Deus, acho que Deus errou, né, na sua previsão. Eu acho engraçado que você, quando recebe uma palavra dessa, você tem duas opções. Uma delas é ignorar. Besteira, isso é besteira, nada a ver. E aí você ignora. A segunda delas é você guardar aquilo no seu coração e esperar a mão de Deus te direcionar para aquilo ali, né? Então, são duas opções. Existe uma terceira opção também. A terceira opção é você querer manipular a profecia, né? Alguém trouxe uma palavra profética para aí, você começa a forçar a barra para você, e você acha que aquilo tem que acontecer agora. Então, assim, eu acho que a palavra profética de Deus, ela não pode ser administrada por nós, né? Nós temos que esperar. A palavra vem, tem que esperar. Tem que ir fazendo aquilo que está aparecendo e esperar para ver a mão de Deus. Então, o que é a palavra profética? Eu penso assim, né? A palavra profética é um... Você já viu cenas dos próximos capítulos? Você está assistindo uma série, aí você tem cenas dos próximos capítulos. Aquelas cenas dos próximos capítulos te dá uma noção do que vai acontecer, mas não te mostra tudo. Não te mostra tudo. Você tem que continuar assistindo e acompanhando a série para você poder ver o que vai acontecer, né? Então, às vezes, a palavra profética ela é meio assim. Você continua fazendo o que você faz, mas você está um pouco mais preparado. Você entende? Nós ficamos melhor preparados quando a gente tem esse tipo de insight nas nossas vidas, né? A Alice está falando aqui que na Metodista Livre está cheio de japoneses, né? Então eu estou cumprindo a minha missão, né? Minha missão, então, na verdade, o missionário de Samoa, ele falou para mim assim que eu ia ser um avivalista no Japão mesmo, lá no Japão, e converter os japoneses que têm dificuldade de conhecer Jesus, né? Mas tudo bem, sei lá os caminhos do Senhor, né? O que o cara falou, eu guardei no coração, estou vivendo a minha vida e estou seguindo aquilo que Deus tem, né? Mas aqui Paulo, então, ele está trazendo uma palavra do que pode acontecer, do que vai acontecer amanhã. E se nós, por exemplo, soubéssemos, colocássemos isso no coração, talvez nós nos prepararíamos melhor. Você entende, pessoal? Não é para você ficar em desespero, não é para você entrar em pânico, mas essa palavra profética é para você se preparar para o que pode vir lá na frente. Mas o texto diz assim: mas o centurião, ao invés de ouvir Paulo, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de chegar a Fenice e ali passar o inverno. Esse era um porto de Creta que dava para o sudoeste e o noroeste. Aí vem a tempestade, né, pessoal? A partir do versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou da ilha um vento muito forte chamado vento noroeste. E o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Eu quero deixar esse ficamos à deriva em evidência, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre esse ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que eles encalhassem os barcos de areia em Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora toda a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Deixa eu falar para vocês o que é um barco à deriva, né? Um barco à deriva é um barco que parou de navegar. A deriva é quando você tem um barco com motor, ele está navegando numa direção.
quando o barco está à deriva, o motor desliga, deixa ele flutuar sobre as ondas, né? Ou seja, você desiste de fazer, de tentar direcionar esse barco com a sua própria mão e deixa ele nas mãos do aquém, né? E nas nossas vidas, às vezes, é nas mãos de Deus. Então, existe uma musiquinha que eu estava lembrando, que falava assim, solta o cabo da nau. Já ouviu falar dessa musiquinha? Solta o cabo da nau. Então, assim, às vezes eu penso assim, né? Que o barco, às vezes a gente tenta dirigir o barco com as nossas próprias forças. Mas às vezes na hora da tempestade, quando você está numa situação super difícil da sua vida, talvez o melhor seja deixar o barco à deriva, né? E você confiar na estrutura do barco, ou confiar em algo que é maior que você, né? E deixar o barco nas mãos de Deus. E eu penso isso, né? Muitas vezes a gente quer resolver as coisas pela nossa própria força e a gente não consegue, né? E aí o texto diz assim, não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias. E eu digo para vocês que muitas vezes na nossa vida, parece que o dia é que nem a noite. Já viu isso? Tudo está dando errado. É problema financeiro, é problema relacional, é crise interna, é crise externa, é descontentamento, bate aquela depressão, bate aquele desânimo, aí eu não consigo resolver o negócio, aí eu me sinto culpado, aí eu fico lembrando de coisas do passado que me machucaram, e aí eu fico mal. Tem dia que parece noite. Já ouviu falar nessa frase? Tem dia que parece noite. Às vezes a gente está nessa situação, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. A tempestade era tão grande que você acaba ficando numa escuridão, né? numa tenebrosidade, né? Um mundo tenebroso, assim, escuro, parece que não tem solução, né? E aí o texto diz assim, perdemos toda a esperança de salvamento. Olha só, interessante isso, né, pessoal? Às vezes a gente chega em um estado onde a gente perde toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, o Paulo levantou e disse, senhores, deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha só que interessante, né, pessoal? Paulo, ele está falando assim, ele não está julgando as pessoas e falando assim, eu falei para vocês que não era para fazer isso, eu falei. Não, Paulo não está falando isso, né? Aliás, Paulo está dentro do barco com eles, né? E aí eu penso, né, que tudo bem, a gente tomou uma decisão errada, mas a gente está no mesmo barco. Sabe, pessoal, eu vejo que a igreja é um barco às vezes, sabe? A gente está no mesmo barco. Às vezes a liderança toma uma decisão que não foi boa. Mas, tá bom, a gente tinha falado, mas tudo bem. Já que a gente tomou essa decisão, vamos encarar a tempestade todo mundo junto. E eu digo assim que a igreja é um barco, eu digo para vocês que o casamento é um barco, eu digo para vocês que a família é um barco, eu digo para vocês que os nossos amigos são um barco e que às vezes uma decisão errada pode nos levar para um caminho bem mais difícil. Mas aí eu penso num pensamento mais arminiano de livre-arbítrio, onde é as pessoas que escolhem. Deus pode falar, mas é as pessoas que escolhem, né? E aí a gente escolhe, e aí depois a gente tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas. Então eles decidiram prosseguir viagem, e agora eles estão passando por essa dificuldade. Mas o que Paulo faz? Paulo, ele levanta e tenta encorajar as pessoas, né? Então ele fala assim, recomendo que tenham coragem. Olha só, o encorajamento, né? Eu vejo que às vezes uma pessoa foi aconselhada, aí deu errado.
Aí a pessoa que aconselhou, ao invés de ajudar a pessoa, não, sabe o que ela faz? Aponta o dedo e fala assim: você que escolheu isso, agora colhe aquilo que você plantou e ponto final, né? Mas não, eu vejo assim que mesmo a gente tendo avisado, né, a gente precisa sempre ter esse coração de Paulo, de encorajar as pessoas a continuarem prosseguindo o caminho, né? Porque às vezes, por exemplo, você está indo para algum lugar, você coloca no seu GPS o caminho, e às vezes você entra numa entrada errada. E aí o GPS, né, o Waze, por exemplo, ele recalcula um novo caminho para você voltar ao percurso certo para você chegar no seu destino. E eu vejo que às vezes o Espírito, às vezes não, sempre, o Espírito é um GPS nas nossas vidas. Porque sempre que a gente pega um caminho errado, ele traça uma nova rota para a gente voltar para o nosso caminho e caminhar para o destino certo. Então Paulo fala, aí o que acontece? Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço, porque a pessoal do barco não era seguidores do caminho, e o anjo disse para o Paulo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César por sua graça. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo que me foi dito. Então veja só, Paulo, o que o anjo falou para Paulo? Que todas essas pessoas que estão nesse barco seriam alcançadas para Jesus através de Paulo. Deus deu na sua graça todas as vidas. E quantas vidas eram? Mais de 200. A gente vai ver daqui a pouco. Mais de 200 pessoas foram convertidas por conta da fé e da vida de Paulo. Devemos ser arrastados para uma ilha. Tudo isso aqui ainda é uma profecia. Aí a gente vai para o versículo 27, que fala do naufrágio, né? Na 14ª noite, imagina, 14ª noite sofrendo, pessoal. 14 dias, né? Sofrendo, sem ver luz do dia, sem ver estrela. Estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançaram a sonda. O que é a sonda? Né? A sonda é um pedaço de peso que você vai jogando para você calcular a profundidade. Verificaram a profundidade, era de 30... Ixi, fiz um negócio errado. Era de 37 metros. Pouco tempo depois lançaram a sonda e encontraram 27 metros, ou seja, estava cada vez mais raso. Temendo que fôssemos jogados contra a pedra, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam peso para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, com o pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então essa foi mais uma recomendação do Paulo. E é interessante, né, pessoal? Você tem o centurião, que é o líder da viagem. Você tem Paulo, que é um ninguém, ele é um prisioneiro, né? E você tem o piloto do navio, né? Com quem você vai ouvir? Agora eles já estavam ouvindo o Paulo, que era um profeta dentro do barco, né? Então, assim, esses homens... E aí, com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Olha só que interessante. Hoje, faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá o fio de cabelo sequer. Então é interessante, né, pessoal? Sem comer e descansar, você não consegue andar para frente, né? Então, por mais que você tenha muita coisa para fazer, você precisa separar um tempo para descansar, um tempo para esfriar a cabeça, um tempo para comer, um tempo para restaurar as energias, né? Então, assim, nós seres humanos não somos de ferro, né? Nós não somos super-heróis, ninguém é super-herói aqui, né? Então, a gente precisa saber descansar e saber dar umas paradas também para renovar as nossas forças, né? Então, Paulo faz esse conselho. Tendo dito isso, olha só o que Paulo fez. Tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu e começou a comer. Você vê alguma semelhança aqui com Jesus?
Não é interessante, pessoal? A forma com que Paulo faz, tomou o pão, deu graças, partiu o pão e começou a comer com as pessoas, né? Então, Jesus Cristo fez isso na primeira multiplicação dos pães, na segunda multiplicação dos pães, todas as ceias que Jesus fazia, ele tomava o pão, dava graças, partia o pão e distribuía aos seus discípulos. E lá no caminho de Emaús, quando Jesus Cristo ressuscitou, os discípulos ainda não reconheciam Jesus, mas quando Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e comeu com seus discípulos, as pessoas reconheceram que ele era Jesus, né? E eu vejo que a Santa Ceia, para mim, é algo assim fundamental na nossa igreja. Até Jesus voltar, nós precisamos participar e celebrar a Santa Ceia, que é um momento da gente lembrar da morte e ressurreição, deixar fresquinho na nossa cabeça de que esse Jesus deu a vida dele por nós. E Paulo está fazendo isso dentro do barco e talvez de uma forma talvez nem tão intencional, ou talvez sim intencional, para que essas pessoas do barco pudessem entender a necessidade, né, o ministério de Jesus e como que eles podem conhecer a salvação através de Jesus. O texto diz: todos se reanimaram e também comeram algo, né? Ou seja, algumas atitudes que a gente faz reanimam as pessoas. E quer uma forma de reanimar as pessoas melhor do que comer? Na verdade, comida é um negócio fantástico, né? Ai, ai, saudade de comer com vocês, né? De ir na Inc, comer junto, fazer alguma coisa com comida, os cafezinhos da igreja, os almoços de Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Então, assim, como é interessante que a comida, ela tem a ver com reanimar as pessoas, né? E acho que é uma estratégia que Deus coloca para nós também, né? Comer junto, né, com as pessoas. Estavam a bordo 276 pessoas. Olha só, pessoal. Foram 276 pessoas que Deus colocou nas mãos do Paulo, né? Lá no barco. Né? Eu fico pensando, né? Isso aqui é o tamanho de uma igreja, né? Eu não sei como que está a nossa igreja hoje, porque na igreja online a gente não sabe, mas de repente a gente já até chegou nos 276 pessoas dentro da nossa igreja. A gente vai começar algumas coisas para a gente poder dar uma verificada no engajamento das pessoas dentro da nossa igreja. Mas é importante a gente entender, né, que eu sempre que leio esse texto, né, do barco, eu penso assim, puxa, o barco é a minha igreja, né? A gente está todo mundo no mesmo barco, a gente está todo mundo navegando para algum lugar, né? E esse barco, ele tem um líder, um comandante, esse comandante é Jesus Cristo. E nós estamos sob a direção do comandante Jesus Cristo, né? Então é interessante a gente ver essa visão do barco aqui. Depois de terem comido e até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, jogando todo o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, onde decidiram conduzir o barco, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam aos lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio encalhou no banco de areia, onde ficou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. E aí eu pergunto para vocês, né, pessoal, por que os soldados matavam os presos que queriam fugir? Já expliquei isso para vocês várias vezes. Mas no Império Romano, os soldados encarregados de cuidar do preso, se o preso fugisse, quem pagava a penitência do preso? O soldado. É por isso que os soldados falaram assim, melhor matar os caras do que pagar o preço da penitência que eles iam pagar, né, para não pagar por eles, né? Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar esse plano. Então ordenou que aos que sabiam nadar, que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam de salvar sem tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos à terra. É interessante, né, pessoal, que o centurião aqui, de uma certa maneira,
ele teve que confiar nos presos para que eles não fugissem. Interessante isso, né? Mas até esse ponto eu vejo que o evangelho já estava entrando no coração dessas 276 pessoas através de Paulo. E eu acho que através dessa conversão, eu creio que os jovens, os prisioneiros, as pessoas de dentro do barco, já tinham uma visão diferente do que é o conceito bíblico de obediência, e o comportamento deles estava mudando. Vamos lá, Paulo na ilha de Malta, eles pararam numa ilha. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou, olha, essa situação é muito, muito interessante, né, pessoal? Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão, ou seja, mordeu a mão de Paulo, né? Víbora é uma cobra venenosa. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Olha que interessante, né, pessoal? O conceito natural do ser humano é sempre encontrar uma culpa para o mal que vem para as pessoas. Então, por exemplo, veio um mal, a cobra mordeu Paulo. Para uma pessoa que não tem Jesus, para uma pessoa comum do mundo, o que ela vai pensar? Isso aí deve ser um castigo. Esse cara fez alguma coisa errada que ele está merecendo esse mal. Você percebe, pessoal, que o mundo ele tem um conceito de maldade, de mal, de sofrimento, diferente do conceito cristão de sofrimento. Nós, cristãos, nós podemos sofrer sem saber o que está acontecendo, simplesmente porque o mal existe. Não foi Deus que está fazendo isso por me castigar. Né? É importante você entender isso. Por exemplo, você não fica doente porque isso é um castigo de Deus por uma coisa errada que você fez no passado. Né? Às vezes a gente sofre consequências do pecado que a gente decidiu e insistiu em viver nas nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa que fuma cigarro foi alertada tantas vezes em parar de fumar e a pessoa continua fumando cigarro. Uma hora ela fica com problema no pulmão e fala: nossa, foi um castigo de Deus. Não foi castigo de Deus. Foi consequência do pecado que você insistiu em viver dessa maneira, né? Então, existem sofrimentos por consequência do pecado, existem sofrimentos por nada, assim, por nenhuma causa ou razão, talvez uma aprovação de Deus nas nossas vidas, mas eu vejo aqui que o mundo, ele sempre tenta encontrar um culpado, né? Tenta encontrar um culpado. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, os habitantes dessa ilha falaram assim: certamente esse Paulo aí deve ser um assassino, deve ter feito alguma coisa errada, por isso que a cobra mordeu ele. Mas pensa comigo, né, pessoal? Se esses homens sabiam que esse lugar está cheio de cobra, por que eles não avisaram Paulo? Falaram: Paulo, cuidado com os gravetos, porque pode ter uma cobra. Eles não avisaram. Né? Eu fico pensando assim, a culpa é dos habitantes da ilha, que não avisaram as pessoas que estava cheio de cobra nesse lugar, né? Mas não, eles falaram, botaram a culpa no próprio cara que foi mordido. E eu vejo que isso é normal, pessoal. Quando Adão pecou contra Deus, Deus chega para Adão e fala: Adão, o que você fez? Não fui eu, foi a Eva. Eva, o que você fez? Não fui eu, foi a serpente, né? Então, de uma certa maneira, a gente sempre quer jogar a culpa para alguém. Eu estou nessa situação, mas eu estou nessa situação porque eu casei com a pessoa errada. Eu estou nessa situação porque alguém fez um mal para mim, por isso que eu estou nessa situação. Entendeu, pessoal? É difícil. Por isso que eu falo que uma das coisas mais difíceis do ser humano é o autoconhecimento do pecado na sua vida. A gente não quer enxergar a culpa em nós. E é por isso que a gente não consegue ser restaurado nas nossas vidas. Nós precisamos ter um senso de autoentendimento e não de autocomiseração, né?
Ah, coitado de mim, eu tô assim porque a minha filha não me obedece. É porque a minha esposa não gosta de mim. Não, pessoal, tenta encontrar em você o problema. Provavelmente o problema está mais em você do que nos outros, né? Vamos continuar. Paulo, sacudindo a cobra do fogo, não sofreu mal algum, porém esperava que ele começasse a inchar e caísse morto. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Vamos abrir a Bíblia comigo em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de ter lhe falado, o Senhor Jesus, levado ao céu, assentou-se à direita de Deus. Então, olha que interessante. As últimas palavras de Jesus no livro de Marcos são essas: sinais acompanharão aqueles que creem. Pergunta: você crê? Essa é a pergunta do dia. Você crê no Senhor Jesus? Né? Porque se você crê, sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. E é muito importante a gente pensar nisso, né, pessoal? Parece uma coisa tão simples e boba, né? Crer no Senhor. Mas é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Nós precisamos levar isso em consideração. É muito importante nas nossas vidas que nós creamos no Senhor, né? E Deus vai fazer milagres através de nós quando nós estivermos pregando o Evangelho. Eu não conheci pessoalmente que ela já tinha morrido, mas uma missionária lá no Amazonas chamada Sofia Miller, né? Os índios, quando ela foi pregar para os índios fizeram um teste com ela. Esses índios são muito mal, né, cara? Eu falei, vocês são muito mal. Eles botaram veneno no mingau de banana e deram para essa mulher, para ela morrer, né? Só para ver se ela era realmente a profecia que um dia uma pessoa da tribo indígena tinha sonhado que uma mulher branca viria trazer a salvação para eles, né? Aí eles queriam ver se essa mulher era realmente a mulher da profecia que eles tinham recebido. E aí eles deram um mingau com veneno para essa mulher. Ela comeu tudo, agradeceu, porque ela pensou que era um gesto de bondade dos índios, né? E ela comeu e falou, nossa, tô com sono, vou dormir. Ela foi para a rede dormir. Aí eles pensaram que ela ia morrer. Mas aí, dormindo, ela vomitou todo o mingau de banana, e de manhã ela acordou. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a estudar a Bíblia? Todo mundo caiu de joelho e falou assim, não, essa mulher é a mulher que vai trazer a salvação para a gente. Então, foi uma história meio milagrosa, mas foi isso que aconteceu com a missionária Sofia Miller. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, um homem principal da ilha. Ele nos convidou para ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Depois de tantas aventuras, poder descansar por 3 dias é uma coisa muito interessante, pessoal? Dar uma descansada. Paulo teve a oportunidade de descansar. O seu pai estava doente, acamado, sofrendo febre e disenteria. Olha lá. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Olha que interessante, né, pessoal? Onde nós estamos, não importa onde nós estamos, como nós estamos, de que maneira que eu apareci lá, nós somos instrumentos de Deus para abençoar as pessoas, para orar pelos doentes, para orar pelas pessoas. Você precisa ter esse senso de que você não está por acaso em nenhum lugar, mas o Deus das nossas vidas, ele nos coloca em lugares para que o Espírito Santo se manifeste através de nós. Pode acontecer de eu orar por um doente e ele não ser curado? Pode, não tem problema, mas pelo menos eu orei e fiz a minha parte. Você entende? O que você não pode é abster-se
de fazer aquilo que Deus propôs para você, aquilo que Deus está direcionando para você fazer. Se alguém te liga, quer conversar com você, quer desabafar, ouça essa pessoa, né? Deixa ela falar, que Deus abençoe essa conversa. E se você tiver a oportunidade de falar de Jesus, fala. Se você tiver a oportunidade de orar por essa pessoa, ore, né? E eu acho importante a gente ter essa visão de Paulo, que missão e viver Jesus é em todo lugar, em todo tempo, a qualquer hora, a qualquer momento. Esteja sempre preparado para pregar a palavra de Deus, né? Eles nos prestaram muitas honras quando estávamos para embarcar e forneceram o suprimento que necessitávamos. Chegando a Roma, Paulo chegando a Roma. Passando 3 meses, embarcando 3 meses nesse lugar, eles ficaram esperando. Fora o tempo que eles demoraram para chegar lá, né? Embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha, era um navio alexandrino que tinha por emblema deuses gêmeos Castor e Polos. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, partimos dali, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando vento sul, prosseguimos chegando a Puteoli, no segundo dia. Aí o texto diz, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos a Roma. Esse tempo que Paulo passa com os irmãos, tudo isso é discipulado, tudo isso é viver junto, é andar junto com as pessoas, né? Então é importante a gente entender essa dinâmica de como que Paulo usava todas as oportunidades, e Paulo fala isso em Timóteo, aproveite as oportunidades, né, para pregar o evangelho. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a Praça do Apio, as 3 vendas, para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Olha que interessante, né, pessoal? Às vezes, quando a gente encontra os nossos irmãos, isso nos encoraja, na verdade. E aí eu penso, por isso que é importante a gente participar de uma INC, participar de um grupo celular, porque às vezes encontrando, mesmo que seja pela internet, encontrando com os nossos irmãos, orando pelas dificuldades deles, a gente se sente encorajado. Sabe, pessoal, a INC tem várias razões para ela existir. E uma delas, às vezes eu penso, eu não estou indo nessa INC, não, porque essa INC não está sendo proveitosa, eu não estou aproveitando, eu não estou aprendendo quase nada. Pessoal, às vezes você está numa INC não é para aprender, é para você conviver com as pessoas, é para você orar pelos doentes, é para você se compadecer daqueles que sofrem, é para você encorajar os outros e não os outros te encorajarem. Às vezes nós temos um pensamento muito egoísta, né? De, eu não estou recebendo nada, eu não estou ganhando nada com isso, então eu vou parar de vir nesse lugar, né? Então eu vejo assim que muitas vezes eu vejo muitas pessoas saindo de uma igreja, indo para outra por causa disso. Eu não estou recebendo nada nessa igreja, essa igreja não me alimenta, essa igreja não me fortalece, essa igreja não é boa para mim, eu vou ir para uma outra igreja. Eu vejo, né, pessoal? A gente é muito egoísta. E se você estiver lá, porque Deus tem um propósito para a sua vida, para que você encoraje aqueles que estão passando por dificuldade, encoraje o pastor da sua igreja, encoraje a liderança da sua igreja, as pessoas da sua igreja, né? Então eu vejo que Paulo, ele passava tempo com as pessoas, ele encorajava as pessoas. Ele poderia falar, eu vou vir aqui, vou conversar com eles não têm nada para me dar, então eu não vou. Não. Paulo sempre visava o relacionamento e não só os resultados, né? Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então você vê que a prisão de Paulo era domiciliar e ele tinha acesso às pessoas. E aí começa a última parte do texto, última parte do livro, última parte da nossa devocional, que é a pregação de Paulo em Roma. Vamos dar uma analisada na pregação de Paulo em Roma. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhe disse: meus irmãos, embora tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém, entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar a César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por isso,
Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. E essa frase aqui, Paulo está se explicando, mas essa frase aqui é aquela frase de conexão, né? A frase de você se identificar com as pessoas com quem você fala e a frase que conecta as pessoas para que as pessoas possam ouvir a Paulo, né? Por essa causa da esperança de Israel é que estou preso por essas algemas, né? Então Paulo queria que essas pessoas se identificassem com ele e ouvissem aquilo que ele tem para falar. Aí esses judeus de Roma responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, nem o irmão que vieram de lá relatou e disse qualquer mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando sobre essa seita. Interessante a gente pensar aqui, né, pessoal, que por mais que seja uma seita, eles estavam curiosos para entender o que significa e como que essa seita, como que o novo pensamento religioso funciona. E o Paulo, sendo um dos precursores dessa seita, desse novo pensamento, tudo que a gente não entende, a gente chama de seita, né? Às vezes a gente conhece, por isso que a gente chama de seita, né? Então, assim, a gente precisa conhecer as seitas que estão por aí, que são divergentes, são muito diferentes da nossa crença, da nossa doutrina. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo no dia determinado, indo em um grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde manhã até a tarde, deu-lhes explicações que ele testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Veja bem, pessoal, é interessante o valor que Paulo dava ao estudo bíblico, às explicações, aos testemunhos do reino, procurando convencê-los, explicar na cabeça deles o que significa todas as profecias, as revelações, o que aconteceu na vida de Jesus, o que confirma em Jesus que o Velho Testamento estava falando sobre ele, né? E tudo isso a gente consegue como? Estudando a palavra de Deus. Isso é o que me deixa contente, uma das coisas que mais me deixa contente na nossa igreja, que nós estamos tendo um tempo de qualidade no estudo bíblico da palavra de Deus. E isso é muito interessante, né, pessoal? A gente poder investir no conhecimento da palavra de Deus. Aí o texto diz assim: alguns, não todos, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito essa declaração. Olha a declaração que Paulo disse. Bem que o Espírito Santo falou aos antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, não perceberão, pois o coração desse povo tornou-se insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então essa palavra está lá em Isaías 6, de 9 a 10. E eu penso, né, pessoal, nós precisamos ter esse senso de que as pessoas vão ouvir o evangelho, mas elas não vão querer entender. Elas vão ver o evangelho, mas elas não vão querer ver, né? E isso te deixa um pouco aliviado, porque tem gente que eu estou tentando trazer para Jesus há tanto tempo e não consigo, né? Você já pensou nisso, né? Então eu quero que você fique tranquilo com isso, porque a sua parte não é converter ninguém, mas a sua parte é levar a palavra de Deus. Se a pessoa não quer ouvir, não quer ver, não tem problema. É Deus com ela com Deus, né? Quem sabe um dia essa pessoa desperte no seu coração e entenda que Deus é Deus, né? Eu estava lembrando aqui da pregação de um australiano o australiano que veio na nossa igreja, né? E quando ele fez o apelo, várias pessoas da nossa igreja foram lá na frente aceitar Jesus, né? E eu fiquei assim, né? Eu que estava traduzindo, eu fiquei assim: poxa, eu estou falando desse Jesus há tanto tempo
e esse pessoal não veio aqui na frente entregar a vida para Jesus, e só porque esse cara veio pregar em inglês, todo mundo se converte agora. Qual é a tua, né? Vou começar a pregar em inglês na igreja. Né? Mas eu penso, né, pessoal, não tem problema. Por quê? Porque o nosso papel não é converter as pessoas, o nosso papel é pregar o evangelho. E se as pessoas vão converter através da nossa pregação, da nossa palavra, ou elas vão se converter numa outra igreja, com outro pastor, com outro missionário, com outro evangelista, não tem problema, pessoal, né? Não seja egoísta que nem eu de achar que a igreja toda tem que se converter com a minha pregação. Né? Às vezes vem alguém de fora e traz uma palavra melhor, bem mais explicada, e aquela palavra, o Espírito Santo toca no coração das pessoas. Né? Então é importante a gente ter esse coração de ver, de falar, ouvir Isaías e pensar que Deus é que converte as pessoas e não nós. Aí diz, o Paulo continua, portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Ou seja, o evangelho da salvação não vai ficar preso simplesmente aos judeus, mas ele vai alastrar pelo mundo inteiro. Os gentios é o mundo inteiro, né? E eles ouvirão e eles se converterão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia os que iam ver. Né? Então, Paulo ele ficou 2 anos pregando o evangelho e já era um outro tempo. Né? Já não era uma viagem missionária, mas o que é interessante, as pessoas vinham até a casa de Paulo para ouvir a palavra de Deus e se converter. Né? Então, assim, eu vejo que existem fases na nossa vida. Né? Paulo teve a fase das viagens e agora ele teve uma fase que ele estava mais isolado, mas que as pessoas vinham até ele para receber a palavra de Deus. Isso é muito interessante. Aí diz que Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Né? Então, a gente vê que o livro de Atos acabou. Né? Poxa, Lucas, tem mais coisa nessa história que você precisa contar pra gente, né? E eu vejo, né, que o livro de Atos ele é muito interessante, porque o capítulo 29 do livro de Atos é a nossa vida. É como que nós vamos viver com o Espírito Santo e relatar as experiências que nós tivemos com o Espírito Santo. Você entende, pessoal? O livro de Atos ele é inconclusivo. Ele já ouviu falar naquele negócio do verbo transitivo, né, direto, que você espera por uma preposição, por um complemento? A gente terminou um verbo transitivo e não tem mais nada depois. Por quê? Porque as nossas vidas, nós somos a ação do Espírito Santo em nós e Deus quer trabalhar em nossas vidas para que nós possamos expressar Jesus Cristo em nós. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, enche a minha vida. Eu quero te conhecer mais, Deus. Espírito Santo, assim como Paulo era cheio do teu Espírito Santo, eu também quero ser cheio do teu Espírito Santo. Usar todas as oportunidades para pregar o Evangelho e expressar o Espírito Santo na minha vida. Oh, Deus, enche-nos do teu Espírito Santo, Pai. Enche-nos da tua graça, Jesus. Nós queremos experimentar mais do Senhor e da tua graça. Pai, derrama do teu Espírito Santo sobre a vida da Alice Quick, da Alice Yamar, da Karina, do Edilson, da tia Mia, da tia Kioco, da tia Nair, tia Mioi, tia Altai, tia Keiko, da Luciana, do tio Xim, da Noca. Oh Deus, derrama do teu Espírito Santo sobre nós. Nós queremos experimentar, Senhor, o sobrenatural do Senhor em nossas vidas.
Nós queremos ver sinais e maravilhas acompanhando a pregação do Evangelho em nossas vidas, Senhor. Oh, Deus, enche-nos com teu Espírito Santo, Pai. Esse final de semana é o final de semana do Pentecostes. Nós queremos, Senhor, celebrar um Pentecostes, celebrar a vinda do teu Espírito Santo em nossas vidas. Enche-nos, Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo. Dá-nos experiências sobrenaturais e poderosas da tua graça, do teu amor, Pai. Oh, Jesus. Derrama do teu Espírito Santo sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos, que nós te clamamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos e queridas do meu coração, nós acabamos mais uma jornada, mais uma campanha de estudo da palavra. E eu estava lembrando hoje de manhã com a Débora que eu não esqueci não, a gente ainda vai fazer a devocional do Pentateuco, né? Que a gente não fez no ano passado. Falta Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios e Juízes, né? Então falta a gente fazer esse aí e a gente vai fazer junto, então, no segundo semestre, tá? Eu não quero sobrecarregar, mas no segundo, eu não sei quando, acho que em junho ou julho, acho que julho, vai começar um programa do Concílio Metodista Nikkei sobre um tema chamado O Estilo Metodista Livre de Ser. Vai ser uma campanha muito legal. Existem 5 temas grandes que identificam uma pessoa para ser metodista livre. E a gente vai trabalhar um material, devocionais semanais. A gente vai usar esse material nas nossas inks e as séries de pregações talvez sejam conectadas com esse tema. O jeito metodista livre de ser, né? E aí a gente vai fazer essa campanha. Então eu quero ver como que vai ficar essa campanha, se ela é muito pesada, para não colocar junto a devocional do Pentateuco, porque ela é meio densa também, né? Então, se ficar muito denso, a gente passa para a segunda parte do segundo semestre, o Pentateuco, para a gente estudar, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu queria ouvir um pouco